Essa entrevista, ele foi mal do princípio ao fim, falando com ironia com parte da torcida do Palmeiras, depois falando com a Aline, uma pergunta simples, uma pergunta dentro do contexto, uma pergunta que o torcedor quer saber por que o Mike jogou e se machucou com 15 minutos. Segue mais uma polêmica aí na mídia, né, rapaziada? Polêmica envolvendo Abel Ferreira, né, com sua falta de educação. Nem o palmeirense Veloso poupou o Abel de crítica, tá? Então eu vou pedindo pra você que tá chegando aí agora no canal, que é um canal de polêmica na mídia esportiva, tá? Convido você para estar se inscrevendo e deixando aquele like aí para fortalecer nosso trabalho, beleza? Então bora ver a turma dos donos da bola arrebentando com Abel Ferreira. Tá, galera? Bora pro vídeo. Machista no que o Abel mostrou. Ser machista é ser isso aí. Eu já fui, ué. Eu posso falar de mim, eu não posso falar do Veloso, não posso falar do Souza, não posso falar do Pedro que tá aqui, não posso falar de você que tá aí do outro lado. Tô falando como homem. A gente já fez brincadeiras homofóbicas, brincadeira racista. A gente já foi machista com muitas pessoas, com muitas mulheres. Né? Mas eu acho que aquilo que a Renata falou agora, por exemplo, que é a verdade. Meu irmão, deixa de ser. Porque quando você dá uma entrevista que não tem nada a ver, você foi mal, Abel Ferreira, da primeira fala até a última. E toda vez que você ganha, você é machão. Toda vez que você ganha, você é o cara. Toda vez que você ganha, você se transforma. Toda vez que você ganha, que você é vencedor. Mas só que a gente não vence na vida tanto quanto você acha que você venceu. Pô, assim, ó, quando você trata a Aline, eu conversei com ela hoje, não por WhatsApp. Eu falei, Aline, cuidado de você não se expor muito nos podcasts da vida que vocês aí editam e só querem só viralizar. Só viralizar. Vocês não pensam em relação ao que aconteceu. E tá tudo bem. Quem tem e quem não tem, meu irmão. Eu não dou entrevista para ninguém. Não dou entrevista para podcast nenhum, não dou entrevista para rádio nenhuma. Não dou Às vezes eu deixo até de dar para a Band. E tenho obrigação para dar, e tenho que dar. Aí, Abel, quando você vai em cima da menina com um olhar de machista mesmo, um olhar em cima da menina que fez uma pergunta que não tem nada a ver, e que é uma ótima repórter, e que é uma menina que está aí, que viaja para o Rio, e que vai para a Libertadores, que larga o pai, que larga a mãe. Mas a gente não tem que pegar só isso também para arrebentar com o Abel. Eu acho que a gente tem que, num limão como esse, faz uma limonada. Não é só o Abel que é machista nesse país. Mas ele, como um cara que é pai de 2 filhas, que tem esposa, que tem que dar satisfação para Leila. Para mim, Leila, você está sendo muito pior do que o Abel. Porque você fez uma reunião entre mulheres e você fez uma entrevista só para mulheres, mas você como mulher, empoderada como é, rica como é, tem avião, tem o que quiser, mas você não saiu a favor da Aline, que é uma menina, que é uma mulher bonita, linda, maravilhosa, jornalista, competente. Você não saiu. Muito pelo contrário, você só deu festa ontem com uma mulher cantando, que é a Ivete Sangalo, para 3.500 sócios, para eleição política e tudo mais. Você saiu em benefício, mas fazer média para trazer só as mulheres, que nem eu. Bom, tem alguma mulher comentarista aqui? Não. Tô certo eu? Talvez não. A hora que tiver uma que eu acho que seja boa, eu contrato. Ou peço para a Band contratar. Eu não vou fazendo média. Entra aqui a Gabi, vem a Luísa. No apito final tem. No apito final tem a Marília. Sabe? Então a gente tem que parar de fazer isso. E o que você fez, Leila, até agora? Absolutamente nada. Mas você foi lá na seleção, dá uma de... e aí falou do Daniel Alves, né? Aí falou também, o que esses homens histéricos têm? O seu treinador não é histérico? O auxiliar da sua comissão técnica que disse que tinha um sistema para não deixar o Palmeiras ganhar. E o seu auxiliar, João Martins, aí disse para a CBF que vocês todos estavam fazendo um esquema para o Palmeiras não ganhar. Não aconteceu nada, tomou 4, 5 jogos. Mas também não é só o Abel, não é só a presidenta Leila. São todos, somos todos nós. Acho que quando a gente tem um fato como esse, a gente tem que tentar melhorar. Como que eu melhoro? Desculpa aí, Veloso, daquilo que eu fiz. Me perdoe, Souza, me perdoe, Pedro. Mas tenta não fazer mais, né?
Não é isso que a gente pede para os filhos da gente? Pô, então, Abel, nesse momento é difícil acreditar em você. Porque você, quando você olha para a Aline e quando você dá o exemplo da sua esposa, da sua mãe e da Leila, a Leila você só respeita porque ela é sua chefe. Porque se não fosse, você também chegava o pau. E do jeito que você fez para a Aline, a única coisa que você tem que fazer, reúne... E outra coisa, hein? Os homens que no fundo, não sei se dá para vocês ouvir, dando risada na hora que ele dá o pau. Na hora que ele é machista com a menina. E muitos homens dando risada na coletiva. Então, não é legal, por exemplo, a assessoria do Palmeiras, quando vem falar, como eu falei de outras coisas, vem, pô, você não pode ser desse jeito. Mas por que vocês não fizeram isso? Vocês que são assessores do Palmeiras. Eu tô aí para vocês, irmão. Não tenho medo de vocês nem um pouco. Muito pelo contrário, eu respeito a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras, que completa 110 anos hoje. E que é uma sociedade incrível. Onde os italianos vieram, onde a imagem do Palmeiras ela é fortíssima no mundo todo. Está aqui, ó, 458 jogos. O cara que ganhou todos os títulos do Palmeiras. É ídolo do Palmeiras, cara. Mas muito ídolo. Muito ídolo. A gente tem que reverenciar isso. Mas você, Abel, no dia de hoje, do aniversário de todas as mulheres palmeirenses, de todas as mulheres, de todas as meninas, de todas as crianças, de todas as suas filhas, da sua esposa, da Leila. Você deveria reunir hoje, você não por WhatsApp, você falar, olha, desculpa, realmente eu fui machista. Não vou ser mais. Se você fizer isso, você vai ganhar tanta coisa para todo mundo, porque as pessoas se espelham em você. Agora, eu vou colocar aqui, a gente tem tudo que ele já fez aí e que toda hora você acha que você está certo. Você nunca erra, cara. Você nunca erra. E como os palmeirenses das mídias sociais, colocando a minha cuspida do Zé Aparecido, vocês podem colocar agora. É um favor que vocês fazem isso para mim, porque eu vejo o tanto que eu errei e o tanto que eu mudei, e o tanto que eu melhorei. Eu nunca mais cuspi no rosto de ninguém. Muito pelo contrário. Eu devo o perdão do Zé Aparecido para mim, que a ESPN fez, com o salve com o Zé Aparecido e com o Mendel, que fez a matéria da ESPN, e ele me perdoou porque eu não queria ir lá, porque eu tinha vergonha do Zé Aparecido, eu tinha vergonha do que eu fiz. Porque o que eu fiz não é de mim, mas eu errei. Mas tem pica-pau aqui agora também. Agora que eu estou consertando madeira aqui agora também. Aí você faz o programa, eu não tenho TP para falar as coisas, que eu faço tudo da minha cabeça, por isso que eu tomo processo, que vai tudo da minha cabeça, né? Aí vem um pica-pau, aí vem um cara batendo a madeira no programa ao vivo. Aí é demais também, né? Aí é duro, hein? É só saber que aqui no Calabouço tem um programa ao vivo e que dá uma baita audiência para quem tá batendo aí. E aí, cara, aí eu melhorei. Agora, Abel, quem sou eu para falar de você? Você é europeu, pô. Eu não sou europeu. Eu, Souza, Veloso, a gente não é europeu. A gente aprendeu com a vida, coisa que a vida fez a gente ensinar no dia a dia. Você não, você é europeu. Como europeu, você tinha que ter um entendimento que você não poderia faltar. E que, por sinal, você disse na nota, e uma nota pior do que o que você falou para mim, eu não sei a opinião dos outros, e a opinião dos outros não me afeta em nada sobre mim. Do cara falar que eu sou cheirador de cocaína, do outro falar que eu sou bandido, do outro, não me altera a minha vida do que eu sou como pessoa. E como apresentador e comentarista, eu sou igual. O que eu sou de apresentador, o que eu sou de comentarista, eu sou como pessoa, truta. Então não me altera em nada. Pô, meu irmão, a nota é pior, porque a nota mostra que ele foi um desentendimento, que não entenderam. Não! Muito pelo contrário. Você olha, você ofende a Aline, você ofende a jornalista, que por sinal, Leila, você é jornalista. Você gostaria, Leila, que na sua faculdade, ou do seu marido, ou de quem quer que seja aí, o que vocês ganham, e que vocês são bilionários, e bilionários está tudo certo, não tem problema nenhum. Eu prefiro os pobres. Mas está tudo certo. Vamos lá, então. Você, na sua faculdade, você acha justo alguém falar do jeito que o Abel falou para uma mulher? Na sua faculdade, a sua diretora, a sua professora, você acha que o aluno tem o direito de falar isso com uma professora sua? E em que momento que você, Leila, e que você se colocou
em benefício da mulher, que por sinal, muita gente puxa o seu saco porque você é rica. Você é presidenta do Palmeiras. Porque quando você não foi presidenta do Palmeiras, ninguém te conhecia com a grana toda que você tinha. Com todo o dinheiro que você tem, ninguém te conhecia. Só veio a conhecer a Leila através do Palmeiras. E o que você representa, Leila, e você, Abel Ferreira, são as mulheres palmeirenses em primeiro plano. As mães, as filhas, as avós. É em primeiro plano, mas você não respeitou nenhuma delas. Talvez, se você tivesse um pouquinho de humildade, você viria hoje, em 110 anos do Palmeiras, e falasse assim, eu queria pedir desculpa para todas as mulheres, e principalmente para a Aline. Eu já liguei para a Aline. Não adianta nada você ligar para a Aline, que você disse que foi que não foi muito bem explicado, né, o que você falou. Não, você foi machista e que, por sinal, você foi mal educado com ela e com todas as mulheres. E não pediu desculpa em nenhum momento. É pior pra mim isso. É pior. Meu irmão, se você quer realmente, isso se você quiser, seu problema é seu. Eu não tô nem aí. Tô nem aí. Se você quiser e falar assim, ó, gente, olha, 110 anos, queria pedir desculpa pra Aline, traz ela junto. Leva ela aí. Assessoria do Palmeiras, Leila, leva ela aí, leva a Aline aí, senta com o Abel, senta com você. Olha, aqui tá aqui, ó, Aline, qual foi o seu sentimento aí? Ó, foi esse. Ô, Abel, pede desculpa pra ela, dá um abraço nela, dá um beijo nela, e acabou isso. E toca a barca e não seja mais assim. Porque toda vez você é isso nas coletivas. A imprensa que não presta, todo mundo não presta, todo mundo é contra o Palmeiras, é o sistema, mal interpretado, tudo, tudo. Pô, pera um pouquinho. Eu realmente cuspi no rosto do juiz, cuspi no rosto de uma pessoa, do negro, né? E eu fui racista demais, mas não sou mais. Deixei de ser. Deixei de ser. Melhorei como pessoa. Aprendo com o Veloso há quase 30 anos. O Souza aí que a gente tá junto, o menino Pedro Ramiro que perdeu o pai, perdeu o avô. Agora é o seguinte, agora eu cansei de... mas ele já... Não, mas, pô, cansei, cara. Você passou de todos os limites. E aqueles homens que eu vi escutando, falando, eu não entendi por que ele falou aquilo. Mas você é pior ainda, você é mais machista ainda. Se você não entendeu que ele disse que tem que dar satisfação só para 3 mulheres, se fosse um homem que tivesse feito aquela pergunta, talvez ele responderia, os seus burros, seus idiotas, vocês que não entenderam. Porque quando ele viu uma mulher, ele se sente superior. O homem se sente assim. E que é errado. A gente tem que aprender. Eu vi o quanto que minha mãe sofreu. O quanto que minha mãe sofreu. O quanto que ela sofreu. Mas não foi pouco que minha mãe sofreu. Foi muito que minha mãe sofreu. Então, quando a gente comete esse equívoco, e um equívoco muito forte do machismo, pô, seja humilde o suficiente. Porque ninguém deu o direito de fazer isso com a sua mãe, Abel. Com as suas filhas, com a sua esposa, com a Leila. O cara que tem 10 títulos, vai fazer 4 anos ainda à frente do Palmeiras. É impressionante o que ele faz. Mas, em alguns momentos, como nessa entrevista, ele foi mal do princípio ao fim. Falando com ironia com parte da torcida do Palmeiras, depois falando com a Aline, uma pergunta simples, uma pergunta dentro do contexto, uma pergunta que o torcedor quer saber por que o Mike jogou e se machucou com 15 minutos. Uma pergunta de um repórter profissional. E que entende de bola, né? É, que quer saber e quer falar para o torcedor palmeirense o que tem acontecido com o Mike, que ele entra, se machuca, volta, se recupera, entra, machuca. Então, uma pergunta dentro do contexto. E aí ele ela não pediu nenhum tipo de explicação para o Abel. Ela fez uma pergunta para que o Abel se dirigisse ao torcedor palmeirense dizendo o porquê do Mike estar passando por isso e o que está acontecendo com o Mike. E aí ele veio com uma grosseria dizendo que ele só tem que dar satisfação. Ela não pediu satisfação. Que ele tem que dar satisfação só para 3 mulheres. E aí que é a esposa, a mãe e a presidente do Palmeiras. Pois é. E parece então que com essa resposta do Abel, ele só respeita a presidente porque é a chefe dele mesmo, porque senão ele não teria que dar satisfação para ela também. Então, assim, é inexplicável, hein? Não dá para entender porque o Abel tem uma relação como essa, no momento em que ele ofusca até a própria vitória do Palmeiras.
O Palmeiras ganha uma partida por 5-0, tá brigando pelo campeonato, tá 44 pontos, né? vai para 44 pontos, está ali a 4 pontos, tá? É essa arrancada por título que o torcedor Pode ganhar o tricampeonato brasileiro. Histórico, o Palmeiras nunca ganhou 3 títulos. Flamengo, acho que o São Paulo foi o último, né? O Palmeiras nunca ganhou, então 6, 7, um 8. momento histórico do clube, aniversário do clube, e o que repercute é a grosseria do Abel com uma menina que está lá fazendo o trabalho dela. Então, assim, eu acho que isso tem que repercutir dentro do clube também. O Abel tem que se policiar, se posicionar e entender que o momento da coletiva, ele está falando para o torcedor palmeirense. E a menina que está ali, ou o repórter, estão fazendo o papel do torcedor, perguntando para ele, para que ele fale, passe para o torcedor tudo o que acontece. E se não quiser, não responde. Exato, ele tem esse direito. Tem direito. Olha, eu não quero falar sobre isso. Qual a próxima pergunta? Até porque, não é? Hoje a pergunta dela é muito pertinente. Não tem resposta, seguinte, né? Muito pertinente. Por quê? Porque hoje o repórter não acompanha treino. Isso. O repórter não sabe de recuperação de jogador. Quando o jogador se machuca, poucas vezes é divulgado o porquê, o quê e como. Como a gente vê, né? Mas não falam também tempo de recuperação. Porque os clubes não divulgam mais tempo, expectativa de recuperação. Então o que ela fez? O que aconteceu com o Mike? Uma pergunta que o torcedor quer saber. Olha, ele machucou de novo? Ele sentiu de novo, não sei, tá tudo certo. Mas não. E ele nem deixou terminar. Aí ele arrebentou, porque eu devo satisfações para 3 mulheres. Tá bom. Souza, o que você pensa disso? Parabéns, Veloso. Primeiro, boa tarde. Parabenizar também o Palmeiras pelos 110 anos. Primeiro, acrescentar algo que, dentro daquilo que o Veloso falou, principalmente é que hoje o repórter não acompanha treino, né? Então, perguntar como é que o jogador tá é a coisa mais normal do mundo. Se o cara não tá lá vendo o dia a dia, se ele não tem contato com alguns médicos, né? Você vai perguntar para quem tá ali. Deixa eu falar aí, vamos supor, o que a gente tem que entender, falando eu, tá, gente? Por exemplo, se fosse um homem, a resposta seria igual? Não. Não. Mesmo que fosse essa. Esse é o detalhe. Ele tem o direito de não responder, mas ele não tem o direito de ofender uma mulher. Porque se... Não, desculpa, Souza, você pode falar o que você quiser, filho. Assim, o que você está falando, eu já veio aqui na minha cabeça. Cara, se fosse homem, ele falaria isso? É isso que a gente tem que botar na nossa cabeça, sacou? Minha, sua, de quem está aí. Se fosse um homem, ele responderia desse jeito? Pro Luiz Carlos Quartarolo, pro Henrique Guilherme, pro Tino Marcos, pro Mauro Naves, né? Pro Flávio Prado, né? Pro Fernando Fernandes, que são repórteres de nome. Não. Então, quando ele vê uma pergunta, quando ele escuta uma pergunta como essa, mulher, jornalista, eu vou tripudio ela e arregar. Não. É isso que vocês têm que pensar. De resposta e de pergunta, se a pergunta foi boa. Vamos supor que a pergunta tivesse sido ruim, vai. Não quero responder a sua pergunta, não tem nada a ver isso, mas responda não ofendendo a mulher. Essa é a parada. Mas ele não pode querer pautar. Ele não pode querer pautar a imprensa, o que a imprensa pergunta ou não. Primeiro ele tem que se desarmar, porque o Abel acha que todo mundo é contra o Palmeiras. Enquanto ele não se desarmar, ele vai continuar assim. A gente torce contra o Palmeiras, mas eu não sou contra. Eu torço cheio de contra. pedra. Enquanto ele não se desarmar, e isso é normal. Duvido que o pessoal do Benfica torça pro Porto. Eu sei, Souza. Aí não é se desarmar, é não ser machista, a gente não deve ser preconceituoso mais aqui na televisão, a gente não deve fazer mais gracinha, ô neguinho, ô viadinho, ô seu pobrezinho, ô seu gordinho, isso não dá mais, não cabe mais, a gente tem que entender isso. Se pautar é sobre você responder, mas ofender é você se conhecer melhor. Isso é porque ele anda armado, qualquer tipo de pergunta. Ele já tomou um telefone da mão do repórter porque achou que estava fazendo um negócio. Então aquilo lá foi o fim do mundo. Ele anda armado. Ele tomou, lá em Belo Horizonte. Acho que foi contra o Cruzeiro, se eu não estiver errado. Isso. Ele tomou, porque o menino estava gravando. Isso. Ele tomou, como viram e como filmaram, ele foi lá devolver. Ele mostrou as partes genitais, mas aí, aqueles que escrevem no UOL... Não escreveram dele igual escreveram de mim, que vocês imaginaram que eu fiz isso. Ele não, ele mostrou. E ele tem mais coisa. Antes de mostrar, Pedro Ramiro. Ô, craque, assim, boa tarde para todo mundo. O problema é,
Ele pode errar, tá tudo certo ele errar. O problema é que o Abel tem errado muito e as justificativas são sempre a interpretação tá errada. A gente não conseguiu entender o que ele quis dizer. Eu sou europeu. Recentemente, ele fazendo um gesto obsceno no meio do jogo. Essa eu tinha esquecido. Ele pegou o telefone do cara. Pegou o telefone do cara, do repórter. Absurdo isso. Do produtor. Recentemente, ele até foi grosseiro com outro jornalista, ele teve que ligar. No começo ele arrebentou com o Capelanes aqui da fase da opinião do Capelanes. Só eu defendi o Capelanes aqui dentro da Band. E os jornalistas que estavam do lado, todos riram quando ele falou: eu tenho que mandar ele tomar caju. Vocês todos riram. Nenhum jornalista homem defendeu a linha aí. Aí, rapaziada, toda crítica direcionada a Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, ele vai para as coletivas muito armado, né? O cara parece que tem uma mania de perseguição. E aí ele chega na coletiva querendo descontar em qualquer um, né? É óbvio que futebol é estressante demais, né? Mas o cara ganha muito bem, né? E representa uma torcida gigante, que é a do Palmeiras, né? E tem muitas mulheres, né? Hoje em dia a torcida feminina em todas as torcidas grandes a presença é gigantesca, né? E ele usou essa falta de respeito lá na coletiva, né? E agora está sendo criticado como tem que ser aí na mídia esportiva, tá? Deixe sua opinião se você concorda com Veloso, Souza e Neto. Se você vai passar um pano pro Abel, deixe sua opinião nos comentários também. É bem-vindo, né? Com respeito, tá? Mais polêmica eu vou estar trazendo aqui para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima treta aqui no TNR Fute.